Bom, seja bem-vindo ao canal ABC de Matemática, eu sou o professor David e hoje vamos falar sobre a função do primeiro grau. É uma função que eu gosto muito, é uma das aulas que eu mais gosto de dar sobre esse tipo de problema que é a função do primeiro grau, porque serve para várias áreas da nossa vida, seja para você pagar um táxi, para fazer um cálculo de um dinheiro emprestado no banco, qualquer coisa. Ela serve muito, essa função do primeiro grau, tá bom? Então, vamos olhar aqui o quadro e a função do primeiro grau, ela é escrita nessa fórmula aqui, né? Y igual a ax mais b. Ou também, né, tem alguns livros que vêm assim, como y é igual a ax mais b, ou dessa forma aqui, olha, que é a função de x igual a ax mais b. É a mesma coisa, tem livros que vai vir com essa fórmula ou esta. Tá? Isso não vai alterar no resultado, na verdade isso até facilita de entender, tá bom? Porque isso aqui é a função em x. Então fica a critério do professor e do aluno também de usar na hora de fazer um exercício. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, porque não vai dar para eu dar toda a aula sobre função do primeiro grau, porque é um assunto um pouco extenso, mas eu vou fazer o resumo das principais partes desta aula, que é, primeiro, esta fórmula. Por que é a função do primeiro grau? Porque aqui o x, que é o primeiro termo, ele é elevado a 1. O 1 não vai aparecer aqui, mas fica subentendido que é 1 que vem em cima da variável x. Outra coisa, vamos falar sobre termos, vamos falar sobre incógnitas, variável, coeficiente. Eu costumo dizer para os meus alunos que a matemática ela tem a linguagem própria dela, né? Assim como você aprende uma língua, vamos supor o inglês, o francês, o espanhol, a matemática é a mesma coisa. Quando o professor falar em coeficiente, você vai entender porque você conhece a linguagem da matemática, variável também, expoente também, então é importante para o aluno começar a pegar fazer um mini dicionário, começar a estudar a linguagem da matemática própria, para ele não ficar voando muito na aula, né? Seja presencial, seja online, não importa, mas ele tem que aprender essa linguagem técnica também. Então aqui, ó, tem esse 1zinho que não é obrigado a aparecer em cima da variável. O que está aqui, o x, é uma variável, tá bom? Isso aqui pode ser também qualquer outra letra, mas eu costumo usar o x, como os outros professores. E o que vem do lado do x é sempre o coeficiente angular. E o que vem sozinho, aqui no caso b, é o coeficiente linear. Tá aqui, ó. O a é o coeficiente angular, tá bom? E o b é o coeficiente linear, ou seja, ele vem sozinho e eu vou explicar o motivo de ser chamado. Bom, linear, o nome já diz, né? Ele nunca muda, é sempre o mesmo, linear. E angular é que ele dá o ângulo, ou seja, você vai colocar, vai analisar no gráfico que ele sempre vai aparecer em forma de determinar o ângulo da função. E linear é aquela coisa que não muda, é sempre aquela reta simples. Onde é que aparece isso dentro do gráfico? Eu fiz um gráfico simples aqui em relação a esta função, menos 2x mais 4 igual a 0. E eu vou explicar para vocês por que esta função pode ser representada por este gráfico aqui, tá bom? Mas antes, eu vou ter que explicar para vocês que o a ele é sempre diferente de 0. Para ele se tornar uma função do primeiro grau. Ou seja, para ele ser esta função aqui, esta fórmula dar certo, o a não pode ser 0, não pode ser igual a 0. Porque imagina só, se o a for igual a 0, ele não vai ser uma função do primeiro grau. Exemplo, digamos aqui, eu tenho esta fórmula aqui, né? Vou colocar aqui no lugar do y, vamos supor aqui, y igual a, digamos que o a seja 0. O a é 0. 0 vezes x, mais, vou colocar um número qualquer, mas digamos que o b seja igual a 4. O b é igual a 4. Vai continuar sendo função do primeiro grau? Não. Né? Função a gente sabe porque o x é elevado a 1. Só que nesse caso aqui, como tem um 0 multiplicando x, vai ficar como? 0 vezes x, eu vou repetir aqui a função aqui embaixo, 0 vezes x vai dar 0. Vou repetir aqui o mais 4. 0 mais 4, o y vai ser igual a 4, ou seja, ele não é função. Por que não é função?
porque eliminou a variável x, que era elevado a 1 expoente 1. Então, toda vez que tiver um zero na função, ou seja, esse zero for igual a ou a igual a zero, tanto faz, esta função aqui, ou melhor, esta equação não vai ser função, tá bom? Ele só vai valer de função se o a for diferente de zero. Bom, os professores, geralmente, eles passam direto nessa explicação porque deixa subentendido para o aluno. Mas é importante explicar para você, que é aluno, o porquê que o a tem que ser diferente de zero. É por esse motivo aqui, ó. Ele nunca vai ser função, tá bom? Por causa da multiplicação que vai dar zero. E a variável, no caso, que é elevado a 1, não vai existir. Não tem como existir. Diferente se tivesse aqui um número qualquer, digamos que seja 2, o a vale 2, o a é igual a 2. Aí sim vai ser uma função do primeiro grau, porque 2 vezes x vai ser 2x e vai continuar sendo elevado a 1 aqui, que é a função do primeiro grau, que é elevado ao expoente 1. Então vai continuar sendo função. Então nesse caso, ele vai ser uma função do primeiro grau. Você aplica isso dentro do gráfico. Eu tenho duas formas de representar isso aqui na minha lousa. Eu tenho aqui a fórmula, ou seja, a equação aqui na função, e eu tenho o meu gráfico. Bora resolver isso aqui? Por que que aqui é 4? Esse aqui é o eixo da ordenada. Esta reta aqui, ó, para cima, é o eixo da ordenada, tá? Isso aqui, eu vou escrever bem aqui para você lembrar. Ordenada. É o eixo da ordenada. É a reta da ordenada. É a reta do y. Pronto. E esse aqui embaixo, ó, na horizontal, é a reta da abscissa. Tá aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Abscissa. Tá legal? Ou seja, é a reta do x, né? Eu tenho até um macete para você decorar essa reta horizontal aqui da abscissa. Em vez de você falar abscissa, em vez de você falar na mente que é abscissa, você fala abscissa. Por quê? Aí você vai entender que é a reta do x. Mas o nome correto é abscissa, tá bom? Não vai confundir. Isso aí é só uma técnica para você memorizar que este aqui é a reta do x, tá? Então você fala abscissa no pensamento, mas se escreve correto abscissa, não vai fazer o contrário. E aqui onde está aqui a reta do y é a ordenada. Então olha só, toda vez que você olhar para a função do primeiro grau, tem aqui menos 2x mais 4, quem é o a? É o menos 2, porque ela acompanha a variável x. A variável x. Quem é o b? Aquele cara que vem sozinho. No caso aqui é o 4, tá bom? Então esse aqui é o a e esse aqui é o b. Toda vez que você tiver o b, você joga logo aqui, ó, no eixo da ordenada. É o 4, fica aqui em cima. Como ele é positivo, então ele vai ficar para cima, tá? Vai ficar bem aqui, ó, tá? Se esse 4 fosse negativo, estaria aqui embaixo. Digamos aqui, ó, vou apagar bem aqui, vou colocar um menos, tá? Nesse 4 aí. Se fosse assim, ele não estaria aqui em cima, estaria aqui embaixo, ó. Bem aqui, ó, menos 4. Ou seja, todos os números que vierem aqui para baixo é negativo. Os números que vierem aqui para cima são positivos. Bom, a mesma coisa funciona para o x. Ou seja, o eixo do x, os números que vierem para cá, para esse lado, são positivos e que forem para esse outro lado é negativo. Ou seja, aqui todo mundo é menos e aqui todo mundo é mais. Para cima, na ordenada, todo mundo é positivo e para baixo todo mundo é negativo. Tá legal? Então, esses são alguns pontos importantes da nossa aula de função do primeiro grau. Temos essa fórmula aqui, temos exercícios para fazer. E aqui a gente vai, toda vez que tomar, vou corrigir isso aqui, né, que ele é positivo. Então, olhou para cá, viu que é positivo, joga logo no eixo da ordenada. E aqui, como é que esse 2 veio parar aqui? Pegou logo daqui, do lado do x? Não, você vai ter que resolver a função, ou seja, vai resolver essa equaçãozinha aqui. Bora resolver? Tenho menos 2x mais 4 igual a 0. Como é que eu vou fazer? Vou passar esse mais 4 para o outro lado. Menos 2x igual. Passou para o outro lado, virou o quê? Trocou o sinal, ficou negativo, menos 4. Agora eu tenho menos 2x igual a menos 4.
Essa variável aqui não pode ficar negativa, então você vai multiplicar por menos 1. Aqui, ó. Menos, deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Aí vai trocar o sinal, naturalmente. Menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x positivo. Igual menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Tá? Vou colocar o mais aqui, né? Não é obrigatório colocar, mas eu vou colocar. Então eu tenho aqui 2x igual a mais 4. Agora eu vou resolver a equação colocando o x sozinho. Vai ficar aqui o 4, tá? Ficou o 4. E o 2 que está multiplicando o x passa aqui para baixo do 4, dividindo. Vai ficar então 4 dividido para 2, vai ser x igual a 2. Pronto. Esse 2 aqui, ó, é o x, fica no eixo do x, tá? Então é assim que a gente descobre que nesse eixo a numeração é o 2. Ele é positivo, então fica para este lado aqui, ó. Se ele fosse negativo, ficaria para esse outro, mas não, ele deu um número positivo. Bem fácil, simples, não posso estender muito a aula para não ficar ainda, para não ter que cobrar de você, aluno, nas provas, algo que você pode não ter assistido, ou então ter feito uma péssima análise no problema. Então, vou falar somente as coisas mais importantes que existem na função do primeiro grau, tá? Então é isso aqui. Você vai ter esse material em PDF. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, tire as dúvidas comigo. Eu vou estar respondendo todas na medida do possível. No mais, fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.